Muito bem, seja bem-vindo ao NRCast Conectando Pessoas e Negócios. Eu sou o Thiago Andreata e hoje vou conduzir o bate-papo que vamos ter aqui sobre o tema NR10. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as suas notificações e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que se interessam pelo tema, nos grupos de WhatsApp, que falam sobre NR10 e no seu grupo de seu trabalho. Bom, no episódio de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de Jairo Sobrinho. Ele é proprietário da Conformitec, ele atua 20 anos na área de eletricidade e há 12 anos ele especificamente vem tratando da área de normalização. Em 2017, o Jairo ele fundou a Conformitec, que é uma empresa de consultoria em NR10 e atende hoje as grandes empresas em nível nacional. Atualmente, o Jairo ele faz parte de uma comissão de estudo da ABNT, né, que fala sobre proteção contra descargas atmosféricas e também sobre segurança em eletricidade. E o foco do Jairo é levar serviço de qualidade com uma equipe de sucesso que fideliza os seus parceiros e ele seja lembrado com excelência na aplicação de NR10. Jairo, seja bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. É um prazer receber você aqui, né? E também acrescentar que você é um dos idealizadores que vai estar conosco aqui em vários momentos da NRCast. Para a gente entrar no tema, antes da gente começar a falar de NR10 mesmo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouco da sua história, um pouco da sua família, né? Como que ela contribui para o seu sucesso profissional e empresarial, e também possa motivar aqueles que estão nos ouvindo a continuar buscando conhecimento na NR10, por favor. Legal. Thiago, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de participar desse projeto bacana do NRCast, com essa turma aí de empreendedores e especialistas que se reuniram para isso. Você encabeçando isso e convidou a gente. Então, para mim é uma honra poder estar participando de um projeto como esse. A gente sabe a importância disso para quem trabalha com a gestão dos riscos, né? Então, as NRs estão aí para orientar o pessoal e a gente está aqui para contribuir de alguma forma. Então, agradeço por isso e de poder estar aqui hoje. Quanto a essa questão da minha trajetória, ela é interessante porque eu venho... você falou aí do período, né? Na verdade, já fazem mais de 22 anos que eu estou na área elétrica. Eu comecei como ajudante de eletricista, né? E ali fui me interessando, gostando da função, e aí comecei os estudos, na época, fazendo um Senai e tal. E graças a Deus isso foi me abrindo portas e eu fui me aprofundando cada vez mais no tema. E quando foi em 2008, eu já estava como encarregado, já tinha trabalhado em parte de obras, parte de montagem de painéis, então já tinha tido uma grande experiência na área de instalações elétricas e projetos, já tinha caído para a parte de projetos. E quando foi em 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar exclusivamente com a NR10. Comecei a acompanhar algumas indústrias. Eu era o cara que dentro da indústria, eu pegava os relatórios de inspeção e começava a implantar ali as adequações que haviam sido solicitadas. Então esse foi o meu primeiro contato aí com a parte normativa. E aí eu comecei a estudar as NBRs para poder fazer aquilo, né? A gente vai poder falar sobre isso hoje. Sem NBR você não consegue observar a norma. Então eu comecei a atuar dessa forma e de lá para cá não larguei mais essa questão de segurança em eletricidade. E aí a gente foi se aprofundando, novas oportunidades foram aparecendo, a gente começou a ficar conhecido aí no meio industrial, conhecer muita gente bacana também, excelentes profissionais. Como você mencionou, tive a oportunidade de entrar para 2 comissões normativas da ABNT, a de proteção contra descargas atmosféricas e a de segurança em eletricidade, que está trabalhando nesse momento, ambas estão trabalhando, uma com revisão da norma, outra criando novas normas, e a gente está lá junto com esse pessoal aprendendo e contribuindo. Essa questão de empreender, Thiago, para mim nunca foi algo que eu imaginava, né? Eu atuava sempre estritamente técnico, era um cara de campo, um cara de projeto, nunca me imaginei empreendendo. Mas o que virou a chave foi num momento
em que eu ouvi o que era empreender. Até então eu tinha uma visão muito genérica que empreender é o cara que abre um negócio, e de repente eu vi numa aula experimental de MBA, eu ouvi que empreender é não se conformar com o status quo. O empreendedor é aquele cara que nunca se conforma com a situação atual das coisas, ele está sempre procurando fazer melhor, novas maneiras. E aí caiu a ficha de que, na verdade, eu empreendi há muito tempo. Desde a época de ajudante eu era um empreendedor. Né? Eu já tinha empreendido na época de escola, em várias áreas da minha vida eu empreendi. Aí quando eu vi isso, aquele medo de empreender, né? de abrir o seu negócio, de tocar a vida, foi embora. Eu falei, cara, eu já estou empreendendo, né? O que eu estou esperando? E aí eu consegui. Hoje a gente está com uma equipe muito bacana, onde o foco realmente é contribuir com o cliente. E são pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar no passado, que eu treinei, inclusive algumas delas eu treinei em outras empresas, e hoje estão comigo. Então a gente está com um time bacana, um time de peso, e o pessoal está lá se realizando e procurando contribuir com nossos clientes. E o lucro é resultado, né? A gente deixa isso... parece demagogia, mas não é. A gente tem batido na tecla de deixar isso para o final. Agora, nós temos empresas em que as pessoas precisam fazer uma empresa rodar, só que ela precisa fazer rodar com segurança. E aí a gente quer ser esse braço, né, de ir lá e ajudar o cara a fazer isso com segurança. Ele poder cumprir a missão dele da indústria rodar, mas a hora que ele pôr a cabeça no travesseiro, ele saber que aquilo está rodando com segurança. É um desafio tanto, né? Quem trabalha nessa área sabe disso, mas a gente está aí tentando contribuir com o pessoal. Minha família, para finalizar, é ponto crucial nisso tudo, né? Você conhece bem essa rotina de viagens, de estudo, de tempo que é demandado, e então a família ela tem que ser essa base, né? E você também ser essa base para a família, mesmo com toda essa rotina. Temos conseguido, então é algo muito interessante. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos e uma de 13, que são peças fundamentais para esse propósito todo. Minha esposa é uma grande companheira, também empreende na área dela da educação. E a gente está junto nisso e tenho certeza que vai ser sempre sucesso aí, cara. Isso aqui é mais um passo nisso tudo, né, cara? Sem dúvida, e já é um sucesso, né? Legal, Quem conhece muito bom. você, sua família, sabe disso. Bacana. Parabéns, né, pelo Legal. empreendedorismo, pela liderança que você tem no seu time. Bacana. Isso é visto, né, no dia a dia da sua empresa. E queremos realmente, através do NRCast, conectar pessoas interessantes aí para os nossos negócios. Show. Ser também pessoas interessantes para os negócios dos outros, né? Exato. Esse é o nosso propósito aqui, estamos juntos nesse momento. Vamos falar aí, Jairo, vamos falar da NR10, então. Vamos Lembrando lá. que o especialista aqui é você, tá? Opa. Você vai conduzir aqui, principalmente os pontos mais relevantes que a nossa audiência precisa estar sabendo. Tá. Eu queria que você começasse falando um pouquinho. Quando eu vejo o NR10, eu escuto muito mito, muita história que eu não sei se realmente é verdade ou não, né? Queria que você falasse um pouquinho aí, por que tem tanta história, tanto mito que envolve a NR10. Vamos lá. É interessante essa questão de mito. Cara, a revisão que a gente trabalha agora da NR10 é de 2004, né? Tá para sair aí uma revisão, a gente está aguardando isso, embora o material que saiu para consulta pública não mostra mudanças significativas no que já é feito. Pelo contrário, ela só abre um pouco mais, deixando algumas coisas mais claras. Mas a versão que a gente tem hoje, de 2004 para cá, foram criados muito mitos. E o pessoal gera muita confusão. A gente ouve muito isso nos treinamentos ou em qualquer conversa sobre a NR10, aquela dúvida, Jairo, o que a NR10 fala sobre isso daqui? Porque alguém está fazendo dessa forma, mas em tal lugar eu vi fazendo dessa forma. Eu fui no treinamento, falaram isso, agora eu fui em outro treinamento, falaram outra coisa. E parece que tem uns gaps, tem umas lacunas na norma. Cara, o que a norma fala? Então a gente precisa entender... para resolver esse problema, é o seguinte: a NR10, como qualquer outra NR, ela não tem por objetivo ser técnica, né? É uma legislação, ela é lei. Se ela fosse tentar ser técnica, aquilo ia virar uma bíblia e não ia conseguir ainda esgotar o assunto. Então ela tem algumas recomendações mínimas de segurança e logo no início da norma, no item 10.1.2, ela vai falar assim, que aonde ela se aplica, e para aplicar a NR10 tem que se observar as normas técnicas.
Então esse é o pulo do gato que a norma nos dá. Ela não vai esgotar o assunto. Então você tem que observar normas técnicas, no nosso caso as normas da ABNT, as NBRs, para você poder aplicar a NR10 na sua instalação, na sua atividade, na sua empresa. Então eu tenho que procurar. Agora, norma técnica, cara, eu tenho um mundo de normas técnicas. Isso só relacionado à elétrica. Que norma que eu vou utilizar? Agora depende. Depende do equipamento que eu estou utilizando, da atividade que eu estou realizando, do tipo de instalação. Então eu tenho que começar a conhecer normas técnicas. Aí sim, a norma técnica é que vai me trazer detalhes. Por que gera mito? Porque quando eu não observo norma técnica, eu fico tentando achar solução só na NR10, aquilo realmente tem uma lacuna, tem um gap ali. E aí cada um preenche aquilo de uma forma. Ou a pessoa adotou uma solução baseada num item de norma técnica para uma realidade e eu quero replicar aquilo agora para tudo quanto é realidade. Isso não vai acontecer, né? Então eu vou ter que analisar a minha instalação, a minha atividade, os meus riscos e aí adotar a melhor solução que existirem nas normas técnicas. E uma coisa muito interessante, eu ouvi uma vez um grande profissional que é o João Cunha, trabalha na área normativa também, na parte de média tensão, e ele falou algo que eu sempre gosto de repetir porque me chamou muita atenção. Que norma técnica, norma, é o mínimo. Né? Você tem que fazer norma técnica para você estar minimamente seguro. Se você não atender uma norma, você está aquém do mínimo, está mal. Atendeu norma, você fez o mínimo, ok. Você pode fazer muito mais. Então a norma é o piso. É o mínimo que a gente faz para ter uma instalação segura. Então, a recomendação para essa questão do mito, foram criados muitos mitos, que muitas das vezes ele é verdade, mas para uma situação, para uma instalação... Não é uma regra. Não é uma regra geral. Entendi. Entendeu? Então, eu tenho que... alguém falou isso, ok. Fazia sentido numa instalação, numa atividade, numa realidade, para um risco. Aqui pode ser que não esteja fazendo, por isso que o cara está encontrando dificuldade. Pô, mas aqui, como é que eu faço isso? Aí a gente criou aquilo, né? A NR10 pede. Ô, Jair, eu olhei na norma e não vi. Não, é porque não está lá. Quem falou isso estava numa norma técnica. E automaticamente, por causa desse item que eu citei para você, eu fazendo aquilo, eu estou atendendo a NR10. E aí eu digo que a norma está pedindo, mas não vai encontrar na norma, é uma norma técnica. E a NR10 ela dá força de lei para aquela norma técnica. Se eu não atender a norma técnica, eu não estou atendendo a legislação agora. E ela vai além, né? Que aí ela fala assim, na ausência de normas sobre isso que você está tentando fazer aí, ou na omissão, você tem uma norma, por exemplo, é uma instalação de baixa tensão. E aí, a nossa norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 5410, para aquilo que você está falando, ela é omissa. Não citou. Você vai, cara, e agora? Na minha norma não tem. Aí ela fala assim, na ausência de norma, ou na omissão dessas, você tem que observar uma norma técnica internacional. Então, assim, não tem como você fugir. Você tem que achar um padrão. Porque o que é a norma técnica, né? A gente que trabalha em comissão. Cara, reuniram-se diversos especialistas, certo? De vários interesses distintos, fabricante de produto, instalador, engenheiro, gente do nível acadêmico, enfim. Qualquer um pode participar. Você formou uma comissão com essas pessoas que atuam na área, que têm interesse na área, e elas discutiram as melhores formas de fazer aquilo. E colocaram isso no documento. Antes da ABNT publicar uma norma, ela coloca isso para consulta nacional. Então, você... Então, qualquer profissional tem acesso. Então, eu recomendo que as pessoas entrem no site da ABNT, procurem lá Consulta Nacional e se cadastrem. É um cadastro gratuito, você coloca lá o seu e-mail e tal, vai ter login e senha. E agora a ABNT vai começar a disparar e-mail para você avisando as suas normas de interesse que você colocou lá quando você fez o seu cadastro. Ela vai falar para você assim, saiu para Consulta Nacional um projeto de norma. Uma determinada comissão se reuniu e trabalharam um texto. Só que você tem que aprovar. Aí você vai ter acesso, cara. Antes da ABNT vender a norma, publicar e vender, você vai ter acesso ao texto. Você vai baixar o texto, estudar o texto e você pode votar. Sou a favor, o texto está muito bom. Não, sou contra, esse texto não está legal. E opinar. Sou contra nesse item, vocês estão esquecendo disso. A sociedade participa. Depois de tudo isso, a norma é publicada. Aí vem eu
e faço uma instalação sem observar aquilo, porque o meu jeito é o melhor. Eu acho que os caras... Não! Né? Uma comunidade técnico-científica está debruçada sobre um assunto, trazendo para você a forma mais segura de fazer aquilo. Minimamente segura. E eu não observar isso é loucura. Né? Então, a ideia e o que a gente tem incentivado as pessoas é que elas participem da normalização, participem desse cenário. Nós temos evoluído muito no cenário normativo nos últimos anos. Eu particularmente observo assim, de 2010 para cá. A gente teve um boom de revisão de normas. Porque quando a gente pegou para adequar as instalações, pegando na elétrica, tá? Os outros cenários eu nem sei, mas eu sei que tem progredido. Sim. Então quando o pessoal pegou e falou, cara, vamos adequar. Aí a gente viu que a gente não tinha material. A gente tinha norma defasada, obsoleta, faltavam normas. A gente tinha muita norma internacional, mas aí não tinha uma versão nossa. Aí o que começou a surgir, pelo menos ali de 2010 para cá, de novas normas, tradução de normas e adotar, por exemplo, uma curiosidade, né? Uma NBR, normalmente ela tem uma norma mãe lá fora, uma IEC, de outro número que a gente se baseou e criamos o nosso texto aqui. Quando revisa lá, a comissão, opa, vamos ver o que precisa mudar aqui. E tem normas que quando você tem um número de norma assim, NBR, IEC e o número, é uma tradução fiel de uma norma IEC lá fora. A gente não pode mudar uma vírgula. Manteve o mesmo número da IEC. Quando tem alguma particularidade nossa, põe uma nota. No Brasil, considerar tal coisa. Mas não posso mudar a norma. Então, apareceu um monte de NBRs IECs, NBR ISO. Porque o pessoal viu a necessidade, as comissões começaram a se reunir, trazer especialistas, a gente começou a trazer material para a gente se adequar. Então o pessoal deve aproveitar isso. Aí você vai ver que os mitos acabam, os gaps acabam, ou pelo menos a coisa fica muito mais esclarecida. Observar a norma. É o mínimo, Tiagão. Então quer dizer, ô Jairo, que um profissional que quer ingressar nessa atividade NR10, quer ser especialista, se ele se concentrar só na norma, ele não vai estar... Ele vai estar correndo o risco de prestar um serviço com a segurança necessária, vai estar vacilando nesse aspecto, se ele não considerar as normas técnicas, Com certeza. Ele não vai achar numa NR, seja ela qual for, tudo que ele precisa para deixar a instalação, o equipamento que ele estiver fazendo seguro. E aí eu vou citar alguns profissionais aqui que eu admiro muito. Tem um profissional, o Sérgio Roberto Santos, ele fala algo muito legal. Ele é lá da Comissão de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e ele fala algo assim, isso falando de norma técnica, né? E a gente já entendeu que para eu observar a NR10, eu tenho que observar para eu aplicar a NR10, eu tenho que observar uma norma técnica. Andam juntas. Isso. Então ele fala assim, você tem que ler sobre a norma, olha que legal, então eu vou ler sobre a norma, revistas, artigos, né? Porque isso... quando você escreve um artigo sobre a NR13, você vai estar trazendo alguma coisa que eu já não vi na NR13. Então é bacana. Sim. Então é interessante ler sobre. Leia sobre a norma. Leia a norma. Porque tem pessoas que também nem a norma lê. Né? Eu costumo falar no treinamento, gente, a norma... É o mínimo. Você tem a obrigação de ler. A NR, né? As NBRs, talvez você não vai ler inteira. Você vai no ponto onde você... Vai funcionar como um dicionário. O que eu estou fazendo? A instalação disso. Deixa eu ir lá olhar isso. Sim. Beleza. Agora, a NR10 você tem que ler toda. Né? Ou seja lá qual for a NR que o cara trabalha. Então, leia a norma. Faça cursos sobre a norma. E procure consultoria sobre a norma. Isso... Vamos imaginar que você seja um profissional da área de projeto, por exemplo. Você tem que fazer esse caminho. Por quê? Porque eu posso ser um projetista, mas eu vou me deparar com situações que talvez eu nunca me deparei, né? Desafios que eu ainda não vi e que eu estou vendo na norma ali, mas não estou entendendo bem agora como que eu aplico aquela... Procura uma consultoria. Contrata alguém, chega no Thiago, eu estou com um desafio diferente aqui. Você está há mais tempo na área, você tem uma experiência maior. Eu queria que você me ajudasse. Então, esse toque que ele deu, eu acho fantástico para qualquer profissional, sabe? Ler a norma, fazer cursos e procurar consultoria porque nós estamos falando de vidas, né? De pessoas. Não dá para eu tentar e se der certo, boa. Se não der, depois corrige. Pode não dar tempo, né? Então, consultoria fatal, né? É uma coisa importante também. Muito bom. Vamos falar um pouquinho com o gestor
aquela pessoa que tem lá em campo, né, que precisa pensar na NR10, eu queria que você explicasse ou mostrasse os motivos, por que esse gestor ele precisa se preocupar e começar desde já um trabalho ali de consultoria, de atendimento na NR10. Vamos lá. O que eu costumo falar para o pessoal em treinamentos, em bate-papos sobre NR10? Para a legislação, uma empresa ela tem que garantir a segurança das pessoas que trabalham ali e que lidam com aquela instalação. Um cliente, alguém que frequenta aquele lugar, qualquer um que lida com aquela instalação precisa fazer isso em segurança. Se algo acontecer ali, a responsabilidade é do responsável legal daquela empresa. Esse cara vai sentar na frente do juiz, esse cara que responde por aquilo. Porém, esse cara vai fazer o quê? Vamos pegar uma indústria. Para você tocar uma indústria, você precisa de diversas disciplinas. Então, esse responsável legal por aquela empresa, ele vai olhar e falar, bom, vamos pegar a elétrica. Cara, não é minha área. Né? Eu sou o dono da empresa, eu sou o CEO, eu sou o cara aqui, mas elétrica não é comigo. Não é minha especialidade. Então, eu não sou maluco de responder por isso. Mas a minha responsabilidade é colocar alguém que responda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar no mercado um profissional com as competências necessárias para que essa instalação fique segura, para que essa fábrica rode. E a gente tem que tirar da nossa mente essa coisa só de rodar. A manutenção, vamos pegar a área de manutenção de uma empresa, ela tem que fazer a coisa rodar, mas ela também mantém as condições de segurança da instalação. Né? O que é manutenção? Manutenção vem do latim, né? Mano, mão e tener, ter na mão. Então, o manutentor, o cara da manutenção, é o cara que tem aquela instalação na mão. Para funcionar e também os riscos. Ele controla os riscos. Então, esse gestor, esse cara que está lidando, a empresa delegou para ele, elétrica é sua, campeão. Você vai cuidar disso aqui para mim. Tem que rodar, e se acontecer alguma coisa na parte de elétrica, eu quero conversar, eu quero entender. Você está aqui para não acontecer nenhum evento desastroso. Cuida disso para a gente. Então, ele tem agora essa responsabilidade. Aí ele vai fazer esse caminho, ele tem que observar a norma, ele vai ter que pedir ajuda, porque a gente sabe que a demanda dele a gente conhece muito bem, é um negócio, né, fazer aquilo rodar é muita responsabilidade e é muita coisa, e aí ele vai precisar de braços para poder fazer isso. Então, é importante que ele procure... A gente conversa muito com esses profissionais, assim, o que ele já faz lá é hercúleo. Né? Fazer uma fábrica rodar, meu amigo. Eu ia dizer agora, não cuida só de NR10, né? Não cuida só de NR10. Então, tanto o cara da segurança do trabalho, o cara da manutenção, né? O cara de projetos, esse profissional, ele é um herói. Né? O que ele tem que fazer ali, gestão de pessoas, gestão de ativos, gestão de risco, toda aquela coisa, é muita coisa. A gente sabe disso. Então, é natural que ele deixe escapar alguma coisa da norma. É natural, tanto de uma norma técnica ou da NR. É natural que ele, de repente, não observe algo. Fuja do olhar dele, do leque de conhecimento dele. Isso é muito natural. Então, eu preciso de ajuda. Aí eu tenho que ter essa é a responsabilidade que a norma exige de da empresa. Você é o cara que responde. Você sabe? Não. Então, delega para alguém. Aí ele contrata um cara para cuidar disso. Esse cara tem que reconhecer que ele também tem limitações. E aí ele vai ver agora a responsabilidade, o que a legislação requer dele é isso. Responsabilidade para olhar e falar, cara, isso eu vou precisar de ajuda. É isso. Essa é a responsabilidade dele. Eu trouxe pessoas profissionais para fazer o laudo, para fazer verificação, para fazer inspeção, para fazer projeto e deixar esse negócio seguro. A minha responsabilidade é essa. Então, tem essa responsabilidade de atender isso daí sim. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Deixar o acaso. Não dá, cara. Contar com a sorte, não. Ô, Jário, tem um ponto aqui, uns dias antes aqui do nosso bate-papo, eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram para entender o que o público queria saber, né? Legal. E eu fui surpreendido, assim, várias pessoas, inclusive eu fiz questão de anotar lá e depois eu vou até pedir para fazer um recortezinho aqui da sua explicação para poder enviar. Muitas pessoas queriam saber sobre prontuários das instalações elétricas. Certo. Pediram assim, que você pudesse esmiuçar um pouco sobre esse assunto e dizer o que a norma é específica
e o que ela não é tão específica. Show. Pode dar uma aula pra gente aí sobre esse assunto? Vamos lá. Isso daí é muito legal. Porque o prontuário da instalação elétrica, ele não é uma pastinha, um armáriozinho, um lugar que eu tenho documentos lá para uma auditoria, para uma fiscalização e tal. O que é o prontuário da instalação elétrica? Ele é uma... Ali eu tenho, primeiro, evidências da gestão do risco que a gente faz. Segundo, essa gestão do risco gera material para mim, né, para nós ali da empresa, gera material para a gente poder levar adiante essa gestão do risco. Então, o que é o prontuário da instalação elétrica? Ele é uma documentação da gestão do risco elétrico que a empresa faz. Nós estamos falando de gestão. Eu tenho que fazer gestão do meu risco, identificar esses riscos e controlá-los. E aí isso vai exigir agora um monte de documentos. Então vamos começar, por exemplo, quando a norma fala, ela começa o prontuário falando do esquema elétrico unifilar. Tem que ter esquemas unifilares, no mínimo unifilar, atualizado e com as especificações da proteção, especificação do aterramento. Beleza. Cara, é um documento, é desenho. Né? É o mínimo aquele desenho que ajuda o eletricista ali, mas é uma ferramenta poderosa. Quem é da elétrica e já atuou em campo como eu, sabe o risco que se corre quando eu estou parado na frente de um equipamento, de um painel elétrico para fazer um diagnóstico, achar um problema, pôr aquilo para rodar, e eu ou estou sem desenho, ou o desenho que eu tenho na minha mão está desatualizado. E você fica ali perdido e o cara tem que... Uma atividade que levaria X tempo e que seria fazer tal coisa, agora vai levar X ao cubo de tempo e outras coisas. O cara tem que abrir canaleta, o cara tem que puxar fio. O risco já muda, o cenário muda. Se você tinha uma análise de risco para um determinado cenário, para aquela atividade, agora mudou. O tempo é diferente de exposição ao risco e a atividade já não é mais a mesma. Né? Eu tenho outros perigos ali identificados. Então, um desenho atualizado é necessário. Perfeito. E quando ela fala, especificação, isso é sério, eu tenho que ter naquele desenho, por quê? Porque o cara que ele vai trocar componentes de um painel, naquele desenho tem que ter informações suficientes para ele pegar um componente lá com as mesmas características. Então, na nossa área tem muito, por exemplo, disjuntor. Então, o disjuntor tem uma corrente. Né? O disjuntor é de 50 amperes. Não basta isso estar no desenho. Ele lá no almoxerifado, me vê um disjuntor de 50 amperes. Não, cara, existem outras características. Capacidade de interrupção daquele disjuntor, por exemplo, que se ele colocar um diferente lá, mas com 50 amperes, pode não fazer o que precisa ser feito. Pode não suportar o curto ali. E aí termos um problema bem maior. Então, no desenho tem que ter essas especificações para esse profissional não ter que consultar um estudo. O estudo de curto-circuito. Ele não vai parar para ir lá olhar um estudo. Tem que estar na mão dele ali as informações. Então, isso são detalhes que estão... Esse ainda está mais explícito. Né? Mas vamos pegar um outro... Tá explícito na norma. Vamos pegar um outro. Isso aqui é muito legal. A norma fala assim, você tem que ter no seu prontuário os certificados dos componentes elétricos instalados nas áreas classificadas. Então, o que é uma área classificada? É um lugar onde eu vou ter uma mistura de uma atmosfera combustível com oxigênio ali, uma substância combustível com oxigênio propícia para uma explosão. Só está faltando uma temperatura de ignição daquilo ou uma faísca. Um parque de tanques? Um parque de tanques, por exemplo. Tá? Então, eu tenho lá uma atmosfera explosiva. Qualquer equipamento elétrico instalado ali é uma fonte de ignição. Ele pode aquecer numa temperatura que cause a ignição ou ele pode gerar uma faísca, no funcionamento normal dele. Então, esses equipamentos, eles não deveriam estar ali, ou se realmente tem que estar ali, tem que ser certificado pelo Inmetro. Então, a norma pede o certificado. E aí? Aí eu chego no meu prontuário, tem lá o certificado. Tá, mas qual a classificação da área? Isso é uma zona 1, é uma zona 2, é uma zona 0? Qual o grupo de gás? Qual a classe de temperatura? Para eu saber se esse certificado, ele realmente, o equipamento que está lá, atende tudo isso. Então, o estudo de áreas classificadas, classificando aquilo, não está lá na norma, não está pedindo, mas está implícito.
Então é muito legal entender isso, né? Especificação dos equipamentos de proteção individual. Então, falando de elétrica, tem lá a vestimenta com a TPV para proteção contra os agentes térmicos do arco elétrico, né? Para não ter queimadura. Legal. Aí eu vou lá e faço, a norma pede especificação dos EPIs. Luva, tal, luva isolante, e a vestimenta com a TPV tal. Legal. Mas da onde você tirou esse valor? Vai ter um cálculo da energia incidente do arco elétrico. A norma não fala sobre isso, mas ela fala que eu tenho que ter a especificação e que as vestimentas têm que contemplar a inflamabilidade. Você precisa ir lá nas normas técnicas. Aí você tem normas técnicas para isso. No nosso caso, norma internacional. A gente não tem uma norma sobre esse cálculo. Agora que essa Comissão de Segurança e Eletricidade está elaborando, vai sair uma norma quentinha para nós aí no Brasil, a primeira sobre essa gestão do risco elétrico. Então você vê que para vários itens do prontuário, eu tenho questões que estão implícitas. Mais um exemplo. A norma pede os resultados das medições e inspeções do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Isso tem que estar no meu prontuário. Só que se eu chegar lá e tiver só esses resultados de inspeções, esse cara fez essas inspeções baseadas no quê? Tem que ter o projeto. Cadê o projeto da proteção contra descargas atmosféricas? Cadê o projeto de aterramento das subestações, o aterramento elétrico? Para que essas inspeções sejam feitas baseadas no projeto e baseada na norma, né? Se você não tem o projeto, a primeira não conformidade que aparece na inspeção é a falta do projeto. E aí depois o profissional vai para campo olhar como é que está o que você tem instalado lá. Mas a falta do projeto já é um problema. Então tem coisas no prontuário que estão implícitas na norma. Essa revisão que eu falei para você que está para sair, pelo menos o que foi proposto na primeira consulta pública, eles abriram mais. Aí eles deixaram mais claro algumas coisas que sempre estiveram lá, né? Então, por isso que eu digo que não mudou uma coisa nova que quem já estava fazendo com esse olhar que eu estou te falando, não vai ter muito que esquentar a cabeça. Legal, já tenho aqui. Agora falou do cálculo da energia incidente. Mas eu já tinha feito, senão não tinha como eu especificar. Mas você percebe como tem coisas que estavam implícito, na verdade. Entendi. Isso é bem bacana. Então eu entendi assim, né? Vamos lá. Não sei se ficou claro, ajuda aí. Ficou, vamos lá. Mas deixa eu só reforçar para mim, como eu te disse, especialista que é você, né? Vamos lá. O profissional que quer fazer um prontuário, que quer olhar para o prontuário só olhando para a NR10, não vai conseguir chegar a uma conclusão. Não, vai ser um prontuário pobre. Ele vai ter aquilo que está ali, mas pode faltar base para aqueles valores que ele está colocando ali, para aqueles resultados. Então ele tem que ir na norma. Então, proteção contra descarga atmosférica, por exemplo. A NR10 pede a inspeção. Mas que documentação a minha proteção contra descarga atmosférica tem que ter? Aí ele vai ter que olhar na 5419. Lá vai ter o item da documentação que tem que ter. Tem que ter estudo, pesquisa e estudo. Pesquisa, estudo, projeto, cálculo. Então é mais a fundo. E qual que é o risco da pessoa não ter esse cuidado, não ter esse olhar? Tá, vamos lá. Se eu não tenho esse olhar, pegando aqui os exemplos que eu coloquei na mesa, eu posso ter, na minha área classificada, um equipamento que eu comprei com certificado, porque aonde eu estou comprando o equipamento, o cara não vai me pedir, ele vai confiar em mim, né? O que você precisa? Eu preciso de um motor à prova de explosão. Beleza, cara, ele me manda. Mas existem informações que só haveria num estudo. Então eu posso comprar errado, colocar um equipamento lá, colocar o certificado no prontuário, tem certificado, mas a especificação não atende. Ele pode chegar numa temperatura, ou ele pode ter uma outra característica que vai explodir. E aí eu tô com o risco lá dentro e achando que estou seguro. Eu atendi a norma. A norma pediu o certificado. Não, cara, esse certificado ele é baseado numa série de informações. Cadê essas informações? Né? Eu dei para o meu eletricista a vestimenta para o arco elétrico. E tenho lá no prontuário a especificação. Beleza, mas se você não tem um estudo, você sabe se em todos os painéis aqui essa vestimenta vai atender ou vai ter lugares que esse ATPV, a capacidade dessa vestimenta de proteção já não atende e o cara não está protegido, o trabalhador não está protegido. Então eu corro um sério risco, né? Então eu tenho que olhar tudo que eu preciso para ter aquilo que a norma pediu aqui na ponta. Né? E aí chegar nisso aqui com embasamento. E em fiscalizações, em auditorias, eles não vão pegar só isso aqui. Aí você vai apresentar isso para ele, ele vai olhar e ele sabe disso. Ele vai falar, cara, tá faltando algo. Cadê o... Da onde você tirou isso? E aí, né? Começam a vir as consequências. Começam a vir as consequências. Enquanto são consequências
de fiscalização, administrativa, tudo bem, né? Tranquilo, é isso aí. Mas o que eu vi, assim, por isso que agora eu percebi que é um tema de preocupação de quem tá na área. Sim. Porque envolve perda material e perda humana, né? Que é Exatamente. a pior de todas, né? Exatamente. Por uma simples falta de estudo, às vezes, ou de conhecimento, de saber que precisa buscar lá na norma técnica aquilo que precisa para complementar a NR10. É isso, né? É isso, resultado de uma leitura simples da NR10. Pode me colocar nessa situação. Você já viu alguma coisa desse sentido acontecer? Alguém pagar um preço caro por isso? Sem falar nome, sem citar. Sim, não. Conseguiria, assim, falar alguém que teve sucesso também por ter feito de modo correto? Casos. Eu tenho um caso, graças a Deus não houve perda de vida, mas a pessoa tinha laudos. É um caso interessante. A empresa tinha laudos. A gente usa esse termo laudo, mas vamos corrigir, né? É porque é muito usual no mercado. A empresa tinha as inspeções, né? Porque o laudo, a gente usa muito isso, mas o laudo ele é um documento específico para uma determinada, principalmente questão jurídica. Ele vai ter lá 1, 2 páginas dizendo, atende, não atende. Tá. O que a norma está pedindo aí, o que normalmente é a necessidade da indústria, são inspeções. E as inspeções geram relatórios, mostrando tudo que está errado e o que fazer para arrumar, né? Beleza. Então, ela tinha relatórios, e quando a gente começou a atender, a gente olhou e falou, vai ser diferente. Não estão observando tudo que precisa ser observado. Pegar o caso que era proteção contra a descarga atmosférica. A proteção contra a descarga atmosférica, Tiago, ela tem o SPDA, o para-raio, né, que o pessoal sempre conheceu como SPDA, que é aquela coisa ali que a gente vê, captação, descido, aterramento, potencialização e tal. Só que ela também tem as MPS, Medida de Proteção contra Surtos. Um raio numa outra estrutura aqui perto pode causar queima de equipamentos aqui e danos aqui nessa estrutura. O raio não caiu aqui. O SPDA é quando ele cai aqui. E eu preciso de MPS. E aí no nosso relatório de inspeção a gente apresentou para eles falando, tá aqui seu SPDA, tem esse problema, o resto tá ok. Porém, você não tem MPS. E tinha muita área classificada lá, nós falamos, isso na área classificada, em outras áreas pode ser a queima de um equipamento, mas numa área classificada eu posso ter um faiscamento, uma explosão, então isso é sério. Então vamos lá, vocês precisam fazer MPS. Nunca tinham apontado isso para eles. Aí eles contrataram um estudo para fazer o projeto da MPS e tal, não deu tempo. No meio do caminho teve uma descarga atmosférica numa torre de telecomunicações a uma distância significativa da indústria, e parou uma parte da fábrica. Graças a Deus não houve explosão, mas era uma parte de área classificada. Eles gastaram muita grana com troca de equipamentos. Prejuízo material deve ter sido muito alto. 500 mil que eles me disseram de troca de equipamentos, mais 19 horas de indústria parada. Meu Deus. Aí eu não sei enumerar, mensurar isso daí. Então é muita grana, mas graças a Deus poderia ter sido pior, Thiago. Pela falta de projeto. Só tinha inspeções. Quantas pessoas você imagina que trabalharia numa área daquela que poderia ter sido afetada? Quantas vidas foram poupadas? Vamos falar aí por baixo, 50, 100 pessoas. Poderia ter sido um desastre. Poderia. É muito sério. Encerraria as atividades da empresa e acabaria com muitas famílias, né? Nossa. É muito sério. Então é feio. Tá? Uma coisa, né? E agora eles depois tiveram isso, né? A seguradora não queria cobrir e tal. Chamaram até a gente lá, a gente mostrou, falou, realmente, cara, vocês já tinham começado, tá? Vocês estavam indo bem, né? Não deu tempo. Mas o caminho é esse, terminem de fazer, graças a Deus não foi nada pior. E aí agora já implantaram, já tá. Acho que tá terminando, que fizeram todo o projeto e tal. É uma coisa. Não é tão simples de se fazer e nem tão barata. Agora acho que eles estão terminando as últimas adequações lá. Que bom. Um outro assunto que surgiu lá nas caixinhas de perguntas foi da questão de empresas que operam instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência. Até colocaram lá SEP, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como entender essa questão e as empresas, né, que realizam trabalho em proximidades dessa região, né, desse sistema elétrico. Bacana. Isso daí é importante, porque o que a gente chama de CEP, né? Sistema Elétrico CEP. de Potência. O que é o CEP? O CEP é instalações
e equipamentos que contemplam a geração de energia, a transmissão, a distribuição até a medição, inclusive a medição. Então, geração hidráulica, né, hidrelétricas, eólicas, fotovoltaicas, enfim. Onde ela nasce. As instalações que estão ali na geração, as subestações que fazem parte daquilo, as linhas de transmissão que transportam aquela energia daquelas subestações para outras subestações, que aí tem as concessionárias de energia com outras subestações e faz a distribuição pela cidade, né? Em 13.8, em outros níveis de tensão ali, mas fazem isso que a gente chama de sistema de distribuição das concessionárias de energia e chega lá na sua casa ou na indústria, na medição. Essas instalações fazem parte do CEP. Perfeito. Quem atua nessas instalações, que normalmente são em alta tensão, mas não necessariamente em alta tensão, eu tenho CEP em baixa tensão, e aí, mas quem atua nessas instalações precisa de treinamento complementar, além dos treinamentos básicos, eu preciso fazer o treinamento complementar, mais 40 horas, com as devidas reciclagens, e conhecer que os riscos ali são diferentes, as medidas de controle são outras, então tudo isso é para conhecimento desses riscos, isso é muito importante. Um detalhe trabalho em proximidade. Então, quem atua aí lá na norma vai ter o anexo com as distâncias, né, que considera que ela chama de zona de risco. Eu tenho aqui um condutor energizado e eu tenho uma distância que, em função do nível de tensão, 380, 13.800, essa distância muda, aumenta. Então, eu tenho uma zona de risco, condutor energizado, uma distância que é zona de risco. Só pode entrar na zona de risco profissionais autorizados com uso de EPIs e técnicas, né, equipamentos e técnicas apropriadas, isolados para aquele nível de tensão, ter procedimento para trabalhar aqui. E uma distância maior que a gente chama de zona controlada, que só pode entrar na zona controlada pessoal autorizado, pessoas qualificadas, capacitadas, habilitadas, com treinamentos, ele entra naquela região. Então imagina que o cara vai fazer um serviço num poste, ele não tem nada a ver com elétrica, ele é de telefonia, ele está passando um cabo de fibra ótica. Mas ele vai chegar a uma distância da rede de distribuição que faz parte do CEP, que ele entra na zona controlada. Em alguns casos, ele pode entrar na zona de risco, cara. Então, isso tem que ser gerenciado, isso tem que ser verificado. Eu cheguei num cliente uma vez, achei muito legal, eu fui dar um treinamento de CEP. E aí eu falei para eles, eu já tinha conhecido o material deles, das instalações. Isso é muito importante, Thiago. Quem contrata treinamento saber. Os treinamentos eles têm que ser baseados na realidade da empresa. Não adianta eu ir lá, mostrar videozinho do cara com helicóptero trabalhando na linha de transmissão e quem atua ali, não tem isso na instalação dele. Então tem que ser de acordo com os riscos. Eu tenho que conhecer o seu prontuário, os seus riscos, as suas medidas de controle e montar o meu conteúdo programático baseado nisso. Mais estudo. Estudo e pesquisa. Mais estudo e pesquisa, tá? Para poder dar o treinamento. E aí eu cheguei lá e falei, deixa eu dar uma volta para conhecer a subestação de vocês, antes de começar o treinamento com a turma. Aí cheguei lá e eles estavam fazendo um trabalho de pintura. Então tinha a cabine, a rede aérea chegava, eu tinha ali as muflas na entrada, na parede da cabine, e o pessoal fazendo pintura ali, só que eles tinham delimitado, o pessoal da elétrica já tinha delimitado ali até onde o cara podia ir com o rolo, passou daquilo e tinha alguém lá acompanhando os caras, para eles não entrarem aonde? Na zona controlada. Porque é um trabalho em proximidade, o cara está fazendo pintura, mas se eu não posso desenergizar naquele momento, e eles já querem aproveitar para fazer uma boa parte, aí eles iam ter um dia para desenergizar e o cara fazer o resto. Naquele momento, eles delimitaram para não entrar na zona controlada. Um trabalho em proximidade que tem que ter esse controle. Naquele caso, como era pontual, específico, foi feita análise de risco, conversou-se com aquele pessoal. Quem trabalha diretamente em contato com isso, por exemplo, esse pessoal que a gente falou aqui dos postes, com outras linhas de telecomunicações, por exemplo, esse cara tem que ter o treinamento complementar. Só que ele não vai ficar vendo tudo aquilo que, né, o cara lá da linha de transmissão vê. Vai ser algo dentro do risco dele. Então, quem atua nisso tem que atentar para isso, para a segurança desse pessoal. Conhecer os riscos e as medidas de controle. Esse pessoal que tem propriedade rural, né? Que certo. Tem essas linhas, também atende esse requisito? Tem que estar atento a isso? Tem que estar atento a isso. De quem que é a responsabilidade?
É do dono da propriedade, do dono da rede de transmissão? Como é que funciona? O que você falou agora é muito importante. Olha lá, se a linha de transmissão ou a rede de distribuição passa dentro da minha propriedade, mas não tem nada a ver com a minha instalação, porque tem até onde vai a responsabilidade da concessionária, né, que a gente chama de ponto de entrega. Então entrou uma linha da concessionária aqui e tem um ponto de entrega para ir para a minha medição. Então isso é responsabilidade da concessionária. Quando aquela linha é minha para me atender, e eu que implantei ela, ou é a distribuição aqui, a concessionária entregou o ponto aqui, mas eu preciso fazer uma distribuição para o poço ali, para um negócio que está lá longe, e eu fiz essa linha aqui, a responsabilidade é minha. Então, quem vai atuar aqui, e você levantou uma bola muito interessante, porque saindo agora um pouco da indústria, né, para essas instalações aí, eu conheci pessoas que ele tinha, por exemplo, um bambu lá na casa dele, com um gancho na ponta, porque ele aprendeu, alguém instruiu ele, e ele aprendeu que quando caía o elo fusível lá no poste, era só ele ir lá e bater a chave. Ensinaram como é que fazia. Então, caiu energia aqui no sítio. Já sei, vamos lá dar uma olhada. Pegava a caminhonete, colocava toda o bambu, simplicidade. Toda a simplicidade do mundo e aprendeu a bater a chave toda alegre. Quando a gente conversou melhor, que ele sério? Eu falei, sério, cara, não faça uma coisa dessa. Né, você tem que chamar alguém da área, ou nesse caso, já que, né, vamos ser realistas, você vai ter que fazer isso mesmo, então vamos ter que capacitar esse cara. Né? Ele vai ter que, isso é muito sério, ele vai ter que fazer curso da área, uma coisa simples, mas que o capacite a fazer aquilo é uma solução. E aí, adotar agora os recursos adequados, mas ele tem que estar capacitado para aquilo, fazer curso de segurança, porque aquilo é muito sério. E pode ser que faça todo esse curso e resolva não fazer mais, que ele realmente vê, né? Olha e fala, cara, tô fora disso daí, entendeu? Mas tem que ter capacitação e treinamentos de segurança e os EPIs necessários. Então, se eu sou dono de uma propriedade dessa, eu vou ter que procurar consultoria e falar, cara, eu não sei fazer, mas tem um risco aqui dentro, o que eu faço para ninguém morrer? E aí eu tenho atividades que acabam que o cara tem que fazer, e aí? Não é ele que vai fazer. Procura uma empresa séria, né, da região que atua com esses sistemas, que tem eletricistas e que você possa acionar. Caiu energia, aciona essa empresa, vai lá, o pessoal já é equipado, preparado para aquilo, tem um contrato com você, vai lá, bate a chave, sabe? E aí você livra o seu caseiro, o cara ali, o roceiro, para ele não ir fazer um negócio. Ou você, né? Porque é fatal, né? É fatal. Acontecer um acidente, é fatal. É fatal. E você está sem medida de controle nenhuma. Nós estamos falando de 13.800 volts, 11.200 volts. Não dá para brincar com isso daí, cara. Não tem segunda chance. O assunto é sério, né? É sério. Muito bom, Jairo. Se nós continuássemos aqui, tinha conteúdo há muito tem tempo, bastante né? coisa. É por isso que você faz parte do projeto, né? Legal, cara. Você vai voltar aqui, inclusive Bacana. eu quero pedir para quem está assistindo a gente a colocar lá suas perguntas. Legal. Seguir as nossas redes sociais, a sua empresa também, nós vamos colocar lá Bacana. na descrição desse vídeo. E as perguntas, conforme for surgindo, nós vamos te trazendo aqui de novo para você compartilhar o seu conhecimento. Foi muito bom. Eu, sinceramente, cheguei aqui conhecendo muito pouco de NR10 e já estou saindo aqui com bastante conhecimento. Foi muito rico mesmo tudo que você trouxe para a gente aqui. Bacana. Fico E feliz. nós queremos se aprofundar mais, tá? Tem bastante coisa para discutir. Então, se prepara lá, traz o pessoal do seu time. Beleza. Convida quem você interessa. Tá à disposição lá, Tiagão. Convida quem você entende que é importante, né? Participar desse projeto. Show. Você é dono dele, as portas estão aqui abertas da empresa para você fazer parte, tá bom? Muito obrigado. Agradeço Deixa aí a o confiança último obrigado. incentivo para quem está na NR10. Deixa aí um convite para fazer parte desse projeto. Opa, vamos lá. A gente tem que falar, Tiago, isso é muito bacana, que vamos imaginar um cenário aqui caótico. Saísse aí uma lei, eu sei que não pode, é inconstitucional, mas vamos imaginar alguém falasse assim, não tem mais NR. Acabou as NR, esse negócio de ABNT, fecha a ABNT, acabou. Cara, e agora? O risco elétrico acaba? Não. Então, mais importante do que falar em NR é falar em segurança. Nós estamos falando de risco. O risco vai existir. Se a NR não existisse, o risco existe. Ela está aí por causa do risco, né? Para nos trazer o mínimo. Então, mais importante do que a gente ficar se preocupando, mas e NR10? Tem um risco. Tá? Existe um risco que precisa ser gerenciado. E a nossa responsabilidade é essa.
Porque senão, como a gente falou aqui, a gente perde vidas, né? E olha que interessante, quando a gente fala de medidas. Ontem eu tive uma reunião com um cliente, que eu estive em uma das unidades dele, e ele me falando que um dos painéis teve um pequeno incidente, fechou um curto, a pessoa estava até sem EPIs, era um probleminha ainda de gestão, mas ele já tinha investido muita grana em painéis e muita coisa. Teve lá, mas não aconteceu nada com o cara. Ele falou assim, Jairo, há muitos anos atrás, um painel antigo, nesse mesmo lugar, só trocaram o painel, colocaram um novo, alguém morreu lá. Fechou um curto e alguém morreu por causa de arco elétrico. Teve uma história assim. E aí essa pessoa teve esse incidente, essa empresa investiu muito dinheiro, trocando painéis, melhorando instalações, uma coisa muito bacana. E agora, nesse incidente, não aconteceu nada com o cara. Não era para ter acontecido o incidente, mas não aconteceu nada com o cara no mesmo painel, com o mesmo nível de curto, a mesma coisa. O que aconteceu? Medida de controle de engenharia. O painel agora era muito mais seguro. A hora que aconteceu o problema, o cara estava seguro, tá? Ah, mas ele estava sem EPI, deveria... Sim, deveria. Aí é um outro problema de gestão agora que a gente vai afinar e resolver. Mas olha que legal as medidas de controle sendo adotadas, investir em medida de controle, olha a diferença, né? Então é importante que as pessoas entendam isso. Nós estamos falando de gestão do risco. E as normas estão aí para nos trazer o mínimo. Então que todos possam estudar, se debruçar, pedir ajuda de especialistas quando necessário, para que as pessoas continuem fazendo aquilo com segurança e voltando para casa. Isso aí. É esse o recado. Muito bom. E Bacana. quando você fala das normas, são todas, né? Todas. 10, 13, 11, 33, 35, 35. 30, é isso aí. E é isso que nós vamos trazer para cá, né? Bacana. Vamos trazer especialista para falar sobre isso. Então, finalizando aqui o nosso conteúdo de hoje, eu quero mais uma vez agradecer o Jairo por estar aqui conosco, já vai estar aqui nas outras ocasiões também, e pedir para você que está assistindo a gente, não esquecer de inscrever no canal, ativar as notificações toda vez que chegar um vídeo novo, o assunto é importante e é interessante, e principalmente pegar e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da empresa, com as pessoas que você conhece, que vai tirar bastante proveito desse conteúdo. Então esse foi o NRCast, conectando pessoas e negócios.